Salve jovens, eu sou o professor Gabriel, estamos aqui mais uma vez para uma aula de transferência de calor. Obviamente eu queria gastar mais um pouquinho de energia resolvendo mais um exercício que envolve o uso da equação da condução. Só que diferente dos demais exercícios que nós resolvemos, peguei um dos exercícios que eu considero mais elegantes da nossa lista de exercícios e fiz uma modificação para que nós tenhamos geração não homogênea e qual é a grande diferença no processo. Então, façam uma pausa nesse vídeo, leiam com muita atenção, identifiquem a diferença entre o exercício que eu tenho na lista de exercícios e esse novo exercício. Depois dessa leitura, despausem o vídeo e vamos ao ataque do problema. Observando o problema que ele trouxe para a gente, eu consigo identificar que esse aqui é o meu elemento, um hexaedro regular, que tem 4 cm por 8 de altura por 1,5 de espessura. Fazendo a leitura, fica um tanto quanto óbvio entender que a variação de temperaturas só está acontecendo na direção x. Entretanto, diferente da lista de exercício de vocês, que a geração é homogênea e constante, esse problema ele me traz uma condição onde o meu calor gerado ele é função da coordenada x. E a pergunta que ele faz para a gente é quanto vale a temperatura na face esquerda, que seria na coordenada x igual a 0. A face direita coincide com a coordenada x igual a 1,5. Lembre-se que a gente está trabalhando numa condição unidimensional em regime permanente. Então todas as outras fronteiras laterais dessa peça obrigatoriamente precisam ser superfícies isolantes perfeitos ou superfícies adiabáticas, tá legal? Então vamos começar a resolver esse exercício. Primeira condição que eu vou tentar determinar é quanto de energia está aparecendo nessa peça. Diferente do que a gente fazia na semana passada, que eu pegava o Q ponto gerado e multiplicava pelo volume, nessa questão você não pode fazer isso. Por quê? Para cada coordenada x dessa peça, eu tenho uma quantidade diferente de energia. Fazendo um desenho simplificado, cada fatia da minha peça que eu tenho aqui, de uma determinada seção, numa determinada coordenada x, ela vai estar gerando uma quantidade diferente de energia. O resultado prático, como é que eu vou fazer para obter o total que essa peça está gerando? É fácil. Eu venho somando cada pedacinho da peça de um volume pequeno vezes o quanto ele gera naquela coordenada. E o processo matemático que a gente está fazendo aqui para determinar esse calor total é efetivamente fazer uma integração. Então a integração que a gente está resolvendo aqui é... Então eu vou pegando cada parte do quanto ele gera em cada volumezinho infinitesimal pequenininho, vou fazendo o produto desse gerado vezes esse volume infinitesimal e vou fazer um processo de somatória desses vários gerados vezes esses volumes infinitesimais. No processo de integral seria a soma. Se eu somar todas essas parcelinhas que eu tenho de geração interna de calor em cada um desses volumes infinitesimais, o resultado vai ser o total que foi gerado. Agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa integração é trocar esse dV. Esse dV eu posso calcular ele como sendo essa área perpendicular que ela é uma constante e cada fatia em x que você fizer vai ser a mesma área vezes a espessura. Então eu vou imaginar que esse elemento tem uma pequena espessura, que se essa pequena espessura ela está sendo medida em x, essa espessura será um dx. De modo que o cálculo do nosso volume e a nossa integral de volume pode ser simplesmente substituída por uma integral de linha da função x. Então, fazendo a substituição, dessa forma eu consigo integrar essa função e a integração dessa função, substituindo por valores numéricos, essa área é aquela área perpendicular. Se a gente observar o desenho que ele forneceu, essa área perpendicular que está indicada nesse desenho, ela é 8 vezes 4 centímetros que a gente vai trabalhar no sistema internacional. L é a espessura dessa placa que vale 1,5 centímetros e beta é a constante que ele me deu aqui. Então eu conheço todas as variáveis, eu posso ver o quanto de energia no total foi gerada nessa peça por ter geração não uniforme ou geração não homogênea de calor. Resultando em uma taxa de transferência de calor total gerada, ou melhor, num calor gerado total, de valor igual a 480 watts. Então, o resultado dessa distribuição não homogênea de calor sobre os internos dessa nossa peça resultou
nessa quantidade de energia. E é óbvio que para estar em regime permanente, é um tanto quanto óbvio imaginar que a gente vai ter que perder essa energia. Uma parte desses 480 watts vai sair pela face direita da peça e a outra parte pela face esquerda. Retomando o enunciado da questão, ele conta pra gente que efetivamente 20% do total que foi gerado nessa peça vai deixar a superfície direita dessa peça para a sede. Então a gente já sabe as proporções das quantidades de energia que estão saindo desse problema. Uma vez que eu só tenho face direita e esquerda para transferir calor, se 20% da energia sair pela nossa face esquerda, então logo 80% vai sair pela face direita, resultando na condição onde eu consigo calcular todas essas taxas de transferência de calor em x igual a 0 e em x igual a L. Para fazer a contabilização do restante, você pode fazer uma simples subtração ou multiplicar o total por 0,8. Então, a taxa de transferência de calor pela nossa face direita da peça é 80% do total, resultando num total de 384 watts. Eu posso calcular 0,8 vezes o Q total, ou o total menos o do lado esquerdo, eu vou ter os 384 watts. Lamentavelmente, nada do que você fez até agora foi pergunta-alvo da questão. A pergunta-alvo da questão é: quanto vale a temperatura em x igual a 0? Que coincide com a nossa face, que é a face esquerda. Resultado prático. Tenho que fazer algumas contas aí adicionais. Primeira coisa é, não use o método das resistências. Por quê? Nesse meio tem geração interna de calor, embora seja regime permanente, a sua taxa de transferência de calor dentro desse sólido ela é variável. E aqui, inclusive, o calor gerado é variável, que é pior ainda no processo. Resultado prático. Não faça uso do método das resistências. Vamos ter que resolver a equação da condução. A equação da condução para o sistema de coordenadas cartesiano para uma peça que tenha condutividade térmica constante é a seguinte. Obviamente, por se tratar de regime permanente e a transferência de calor acontecer só em uma direção, um monte das variáveis vão se simplificar. Como, por exemplo, não haverá variação de temperaturas na direção Y, não haverá variações de temperatura na direção Z e nada vai mudar com o tempo porque nós estamos tratando de um problema em regime permanente. Fato é que a sua equação da condução se resume a: não se esqueça que esse calor gerado volumetricamente ele é função da coordenada x. Sendo assim, antes de fazer os processos de dupla integração, como ele é função de x, ele tem que ser substituído. Como eu vou fazer para resolver isso? Simples, separo e integro. Então, fazendo esse procedimento para a primeira integral, antes que alguém me crucifique, eu só queria lembrá-los de que, num problema unidimensional, a derivada parcial e a total coincidem. Então, de modo que se eu quiser trocar os dels por ds, não faz diferença nenhuma. Resultando na nossa primeira integração. Antes de seguir adiante, eu tenho uma série de informações que eu posso usar e já determinar essa constante C1. Então, provavelmente já é melhor, já que a gente conhece a taxa de transferência de calor em algumas coordenadas, talvez seja razoável tentar já achar o quanto vale esse nosso C1. Primeira condição de contorno que eu tenho, que eu poderia usar para esse problema, diz respeito a trabalhar com a lei de Fourier. Então, a primeira condição que eu posso pensar em usar para encontrar esse C1, eu posso fazer a seguinte condição. Para x igual a 1,5 10 a menos 2 metros, a nossa taxa de transferência de calor coincide com a taxa da face direita da peça. Então, a taxa da face direita da peça vai ser igual ao meu Q, que vai ser igual a 384 watts. Com essa informação, eu sou capaz de calcular a variável C1. Isso porque, substituindo na lei de Fourier, eu conheço a área de transferência de calor, a condutividade térmica, a taxa, eu calculo esse gradiente de temperatura. Fazendo essa substituição, essa área é a área perpendicular ao vetor calor. Sendo assim, A perpendicular ao vetor calor, se eu voltar lá no início do problema, o calor está correndo na direção x. Se eu fizer uma fatia nessa peça, ela representa esse plano YZ, e o tamanho desse plano que eu fatiei, seria a nossa coordenada perpendicular ao vetor calor, ele vale 4 vezes 8. Obviamente em centímetros, que eu vou passar para metro. Fazendo essa conta,
resultando num gradiente de temperatura de menos 600 graus Celsius por metro ou Kelvin por metro. Você escolhe o que você achar melhor. O que eu vou fazer com essa informação desse gradiente? Eu vou substituir essa informação desse gradiente na nossa equação 1. E o resultado prático disso vai ser determinar a constante C1. Fazendo a substituição, portanto, nossa constante C1 vale 150. Você alternativamente poderia ter feito na condição de contorno em x igual a zero. Daria a mesma constante C1. Eu vou fazer só por desencargo de consciência, para mostrar que dá a mesma coisa. Mas essa é uma condição análoga à que a gente acabou de fazer e o máximo que você vai conseguir fazer com isso também é determinar C1. A minha condição alternativa é para x igual a zero, portanto a taxa corresponde com a taxa da face esquerda, que corresponde com 96 watts. Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado quando a gente está tentando determinar ou usar a lei de Fourier é a direção que você assumiu o teu eixo. O eixo x assumido está orientado conforme indicado na figura. O que isso significa? Significa que esse eixo x, para a face direita, a taxa de transferência de calor que sai pela face direita está orientada no mesmo sentido do eixo x. Como resultado, a gente mantém o sinal da lei de Fourier. Se eu pegar a face esquerda da peça, a face esquerda tem taxa de transferência de calor contrário ao eixo que você assumiu. Como resultado disso, eu vou ter que inverter ou mudar o sinal da lei de Fourier, que não vai ser mais menos Ka dt dx, mas sim mais Ka dt dx. Então, se eu quiser usar essa condição, o sistema de referência está contrário à taxa de transferência de calor. Então, fazendo uso da lei de Fourier, mudando o sinal, a área é a mesma, a condutividade térmica também, e a taxa é 96 watts. Fazendo a substituição por números, esse dt dx para x igual a zero, dando 150 graus Celsius por metro. Agora, é um tanto quanto óbvio esperar isso. Por quê? Se eu fizer a substituição na equação 1, observando a equação 1 aqui, esse gradiente vale 150, ou a coordenada x vale 0, como resultado disso, C1 vale 150. Então, a mesma condição obtida no anterior, C1 vale 150. Perfeito, muito bonito, muito legal. Bom, agora a nossa equação da primeira derivada, ela vai ficar da seguinte forma. O que eu vou fazer com essa expressão? Separar e integrar de novo. Então, vou fazer a separação, agora integrando, de forma que agora, para conseguir terminar a questão, eu preciso de alguma forma achar essa constante C2. A constante C2 só é possível se você conhecer uma coordenada e uma temperatura. E se você olhar no problema, ele não te deu isso. Ele falou para você claramente, voltando lá no enunciado, claramente ele te disse que, supondo que a máxima temperatura do conector possui valor igual a 130 graus Celsius. Então, o que isso significa? Significa que em algum lugar dentro dessa peça, nessa coordenada x, é muito importante que você saiba que tem que ser dentro dessa peça, a temperatura ela é máxima e vale 130 graus Celsius. Então, ele te deu uma temperatura, mas não te disse aonde. Mas como a gente já determinou quanto vale C1, de duas maneiras diferentes, efetivamente eu consigo achar o quanto vale essa coordenada. Por quê? Todo ponto máximo de uma função, ou todo ponto de máximo ou de mínimo de uma função matemática, efetivamente ele é regido pela primeira derivada igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Derivar a distribuição de temperaturas, ou o gradiente que já está derivado, igualar isso a zero. Ah, professor, é máximo ou mínimo? Pô, pensa do ponto de vista físico. A energia está partindo da peça e indo para fora. Então, dentro da peça, tem que ser um ponto de máximo, fisicamente. Então, voltando lá na nossa expressão do gradiente, na expressão do gradiente que está aqui, então eu sei que um ponto de máximo, esse cara vale zero. Fazendo a substituição, é um tanto quanto óbvio que a gente tem uma raiz que vai te dar um valor positivo e outra negativo. A raiz negativa não tem sentido porque é fora da peça, então isso não tem lógica para mim. Na condição, a minha máxima vai estar acontecendo a 6,708 milímetros. E o que eu vou fazer com essa informação? A última condição de contorno, que não é uma alternativa, essa daqui ela é obrigatória. Então essa segunda condição de contorno é, eu sei a temperatura
e a posição. Quando o x vale 6,708 milímetros, quanto vale a temperatura? 130 graus Celsius. Nessa coordenada, a temperatura ela vale seu máximo valor, que é 130. Então, fazendo essa segunda ou essa última condição de contorno, se x vale 708,10 a menos 3 metros, portanto a temperatura será a temperatura máxima, que vale 130 graus Celsius. Ah, professor, e onde você vai substituir isso? Aqui, ó, na equação 2. Substituindo em 2... Portanto, nossa constante C2 ela resulta num valor igual a 129,3 graus Celsius aproximadamente. Agora, como você conhece C1 e C2, qualquer coordenada dentro dessa peça, a temperatura é conhecida, basta você substituir o respectivo x pela condição que te interessa. Então, a tua equação efetiva final do problema fica da seguinte forma. Ele te perguntou efetivamente quanto vale a temperatura da face esquerda. Se ele está interessado na face esquerda, x corresponde a 0. Fazendo x igual a 0, automaticamente... Perfeito! Mais um exercício aí com a solução um pouquinho mais complicada do que o exercício padrão. Comparem a forma de solução dessa questão com a forma de solução do exercício que está o oficial na lista para vocês. Fiquem com Deus e that's all, folks!